Então, professor, eu acho bastante interessante sobre o que você estava falando, sobre ciência, cientista e a relação da sociedade com ela, porque é uma coisa que eu parei para pensar muito, né? Eu acredito que todo mundo nasce com curiosidade, né? Desde pequeno, as pessoas, elas perguntam bastante, elas querem saber sobre as coisas, e eu acredito que todo mundo tem potencial para ser cientista, no sentido de, tipo, todo mundo pode pesquisar, pode aprender, pode buscar conhecimento. Isso, a gente consegue perceber isso claramente numa criança que olha para um animal desconhecido, por exemplo, e pergunta, o que é, ou o que está fazendo aqui, etc. E eu acho que um problema é justamente quando você, desde pequeno, começa a limitar essas crianças, por exemplo. Ela faz algumas perguntas e você, deixa para lá, ou Exato. não responde, ou não dá tanta relevância. Eu acho que a gente tem que justamente alimentar essa curiosidade. Porque no fundo, acho que todo mundo gosta de aprender, todo mundo gosta de ter conhecimento, de aprender novas coisas, conhecer novos lugares, novas. E todo mundo tem essa curiosidade. Eu acho que ela deve ser mais elaborada pela sociedade. Acho que essa representação do cientista, dessa pessoa distante da sociedade, distante do popular, ela acaba prejudicando muito e afastando muito da própria curiosidade que você disse. Porque elas veem esse cenário e pensam, eu não quero ir nesse caminho, eu prefiro estar aqui no, na minha vida social estável, boa. E aí esse preconceito aí acaba afastando as pessoas da ciência. E esse afastamento, às vezes, pode acabar gerando algumas bobagens, né, como você bem citou, das pseudociências, e além disso, algumas má comunicações, porque como a ciência está distante da sociedade, às vezes a sociedade toma algumas conclusões e a ciência não consegue desmentir ou se comunicar ou atuar, seja por quaisquer motivos. Um exemplo que eu me lembro bem são as dietas detox. Se eu não me engano, elas foram divulgadas, né, com a intenção de ajudar na saúde, etc. Mas muitos cientistas e especialistas da área questionam muito o funcionamento, a eficácia desses métodos. Mas como está na mídia, como aparentemente tem embasamento científico, como a mídia transmite, muitas pessoas acreditam, acabam comprando e tomando isso como verdade. Mas eu acho que se a ciência estivesse mais próxima da sociedade, se as pessoas elas aprendessem mais a questionar, a ter essa curiosidade de ir atrás das informações, seria muito mais fácil identificar se isso é verdade ou não, se isso ajuda ou não. E eu acho que isso faz falta. Então, eu concordo e principalmente, por isso que eu falei desde o início, o domínio da linguagem, né? Se você não consegue se comunicar verbal ou oralmente, você acaba sendo suplantado por alguém que se comunica muito bem, que sabe falar muito bem, né? E que ganha com isso mais credibilidade do que você que conhece efetivamente do assunto. Então, ter o conhecimento muito, muito específico, né, só sobre um tópico e não se preocupar em conhecer todo o contexto, leva, por exemplo, a tua obra a ser conhecida só depois da tua morte, né? Quando tem alguém que interpreta melhor e sabe comentar mais sobre isso. Então, o poder de comunicação é fundamental para você ter sucesso nessa história, né? Na área da nutrição, minha filha está fazendo nutrição, né? A quantidade de bobagens que aparecem é gigantesca e todas apoiadas em pseudociências ou métodos pseudocientíficos. Por quê? Pelo poder de comunicação dos picaretas que estão vendendo os produtos. Então, ele contrata uma agência de publicidade que, com uma linguagem sedutora, e é bem isso mesmo, é uma sedução, empresta para aquele produto uma credibilidade, porque parte do pressuposto correto, né, de que o cliente é uma vítima, né, porque se alguém que está querendo perder peso, ele está propenso a acreditar em qualquer milagre.
ele quer um milagre. E o que ele está vendendo, ele fala assim, eu estou vendendo para você algo miraculoso. Pronto, ele já usou a palavra mágica, né? E miraculoso está intimamente ligado à mentira, né? Toda vez que eu ouço a palavra de milagre, né, tirando o cunho religioso aí da palavra, né, você sempre vê que junto com milagre vem mentira andando junto, né, porque falta uma explicação razoável daquilo, né. Enzo, entra aí, Enzo. Opa! Então, sobre isso daí que vocês falaram, dos estereótipos cientistas, enfim, é uma pena que tenha isso, né? Porque eu acho que um dos maiores motivos disso acontecer é porque é o ramo que eles trabalham. Então, para mim, cientista é quem pega um assunto, pensa sobre e usa o método científico. Enfim, elabora teorias, Exato. enfim, corroborar teorias, etc. Isso daí eu até cheguei a comentar lá no debate sobre educação com o Edu, e a gente falava assim, o processo de pensar e é custoso, no sentido que assim, você tem força, energia, tempo. Então, e nem todas as pessoas estão dispostas a fazer isso, infelizmente. Então, isso acaba distanciando um pouco os cientistas das pessoas. E elas pensam que elas não vão chegar naquele nível. É um ato de pensar. É um ato de pensar. Exatamente, porque o ato de pensar e também de ler, né? De ler, estudar. Quando a gente fala estudar, significa assim, eu buscar informação, porque de fato o que existe no livro, na biblioteca, na internet é informação. Para você transformar aquilo em conhecimento, né, a biblioteca não tem conhecimento, ela tem informação. Só vai virar conhecimento no teu cérebro, quando você conseguir processar aquelas informações, né, e a partir desse processamento de informações, né, criar uma linha cognitiva e aí, putz, isso, agora eu conheço sobre esse assunto, agora isso virou conhecimento, né? Então, é um processo também custoso, mas gostoso, né? À medida que você vai ganhando conhecimento, você vai ganhando segurança, e é uma conquista, né? É uma conquista, conhecimento é uma conquista, e mais, né? O conhecimento ele fica com você. Você não perde na bolsa de valores, você não perde num assalto nem nada, né? Ele é seu. Ninguém tira o conhecimento de você. Então é algo gostoso, é algo prazeroso de você ganhar, né? É lamentável que muitos não pensem assim, falam, não, eu não quero, né? Eu não sinto prazer nisso, né? É que no fundo não entendeu ainda. Quando a gente está na escola, seja como professor ou como aluno, você está tendo a chance de ganhar conhecimento. Alguns desses conhecimentos, bem elaborados, podem virar uma nova descoberta. Podem, né? Afinal de contas, conhecendo isto, mais isso, né? Que foram 3 contribuições científicas diferentes, eu posso juntar as 3 e gerar uma 4ª contribuição científica bastante interessante também, né? Então, a humanidade evolui, né, com base nesse acúmulo de conhecimento. E muitos, ou quase todos se beneficiam, né, embora a gente tenha uma desigualdade social e econômica muito grande, né, a grande massa consegue se beneficiar desse conhecimento. A gente precisa evoluir bastante, inclusive na pesquisa científica, na esfera econômica, para propor soluções inclusivas, né, para incluir a sociedade. Então, é importantíssimo continuar a pesquisa em todas as áreas do conhecimento, né? Quando eu descubro uma nova maneira de acumular energia, uma nova maneira de gerar energia com menor custo,
Isso, em princípio, tem que atingir a sociedade inteira. Então, pessoas que não tinham acesso à energia e que não têm acesso à energia, quase 1/3 da população mundial não tem acesso a fontes de energia elétrica, né? Então, vivem numa situação bastante precária. À medida que você reduz o custo, você consegue ir universalizando este conforto, né? Essa situação para todos. Então, a busca da ciência, né, entre outras, é buscar respostas para uma série de perguntas. Não lembro agora qual foi o cientista que falou, né, que mais importante do que respostas é ter perguntas, né, que vai na linha da curiosidade. É importante você saber fazer perguntas ou gostar de fazer perguntas, porque significa que você é curioso. E um trabalho, eu acho que vocês têm razão mesmo, a gente acaba sendo oprimido, né, principalmente na infância, quando você pergunta uma série de coisas e tem uma idade do porquê. Por que é assim, papai? Por que é assim? Mamãe, o que é isso? Por quê? Por quê? Então, é um exercício você explicar. E é um exercício interessante porque, ao explicar, você aprende. Eu me vi aprendendo uma série de conceitos, mesmo em física, só depois que eu comecei a dar aula. Porque eu tive que ter um esforço muito grande para explicar algo que nem eu entendia. A partir do momento que eu consegui explicar, eu consegui entender, né? Então tem uma série de assuntos que você vai se aperfeiçoando quando você tem que contar para os outros como funciona, né? E você aprende mais, né? Então tem até uma frase que assim, queres aprender, começa a ensinar. E é isso mesmo. Então o processo de aprendizagem está muito relacionado com o ensino, com a paciência que você tem que exercer para responder perguntas. Ao responder perguntas, você que faz o teu cérebro lá trabalhar, falar assim, olha, como é que funciona isso mesmo? Tal, mas como é que eu posso fazer aquela pessoa entender? Como é que eu explico o raio laser para uma criança, né? O que significa o raio laser para uma criança, né? Como é que eu falo de capitalismo ou socialismo também para uma criança ou para um jovem, né? O que significa um sistema ou outro. Então, o professor ou o adulto, né, que já experimentou essas situações, pode e deve, né, exercitar a sua retórica para explicar aquele tópico, com a sua visão, lógico. Depois o jovem vai estudando mais, falando assim, olha, o que você falou aquele dia, eu acho que não está tão certo não. Eu fui pesquisar aqui e achei outras informações. E é ótimo isso, porque aí você aprende também. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Os erros trazem muitas lições. Boa parte da pesquisa ou da ciência é feita por tentativa e erro. Como é que você sabe previamente que está errado? Quando você tem uma teoria sólida por trás disso, né? Agora, quando você ainda não tem uma teoria sólida, como é que você sabe que está errado? Vamos lá, vamos tentar. Vamos exaurir as possibilidades aí para ver qual é a possibilidade que permanece.